Meu nome é Luiz Rode. O Rode se escreve R-O-H-D-E. Por que eu digo isso? Porque existe Rode, R-H-O, R-O-D-H, o meu é R-O-H-D-E. Isto tem alguma razão, eu não vou explicar aqui agora, mas eu faço questão do H no lugar certo. 14 de janeiro de 1936 é o local de nascimento, onde eu vivi a minha infância. É um pequeno povoado que fica entre Candelária e Santa Maria, e que hoje é um município e chama-se Paraíso do Sul. Foi lá que eu me criei. Eu tenho mais irmãos idosos, mais velhos do que eu, e meu pai faleceu quando eu tinha 4 anos. Então, quem realmente assumiu tudo foi a minha mãe com meus irmãos mais velhos. E a minha mãe tem um papel fundamental nisto, porque ela lia muito, ela foi uma das primeiras a mandar os filhos a estudar, o que não era comum na época. Se crescia e se trabalhava. Então, os 3 filhos mais moços foram estudar, né? Então, ela tem uma importância muito na minha formação. Esse local, por incrível que pareça, a língua que mais se falava era a língua alemã. E vejam bem, 39 e 45 era a guerra do Brasil contra a Alemanha. E nós falávamos, meus irmãos foram alfabetizados em alemão. Eu fui o primeiro a ser alfabetizado em português. Se o professor me alfabetizou pelo sistema construtivista, fônico e tal, eu não sei. A verdade é que todos, e vejam bem, eram 27 alunos numa sala só, com um só professor que ensinava educação física, música, geografia, português, matemática, etc. E saíamos muito bem de lá. Eu guardo, assim, desta escola e deste professor, uma imagem muito boa. Se eu tivesse que escolher na minha vida de aluno que eu fui por tantos anos, eu colocaria esse professor como um dos melhores. E aí eu insisto num assunto. Eu acho que o grande problema do país está na formação do ensino básico. Não é criando mais faculdades, dando uma visão mais completa. E nesta escola, posso continuar falando um pouco? Nesta escola eu tive uma experiência que me chamou a atenção, muita atenção. Dia 7 de setembro de 1945, o ano em que terminou a guerra, havia um congraçamento das escolas daquela zona. E havia uma disputa de corrida de saco. Acho que tu deves ter conhecido disso. Então, eu representava a minha escola e tinha 7 outras escolas. E a corrida começou e eu fui ficando atrasado. Quando eu vi, já tinha 2 na minha frente. E eu me dei conta, mas eu não posso perder, eu quero ganhar, né? E o que eu fiz? Em vez de pular, eu fiz isso. Comecei a correr dentro do saco e entrei em primeiro. E aí se juntou a comissão e disse assim, nós vamos eliminar este menino, porque ele correu dentro do saco. E eu fiquei olhando aquilo e cheguei para a comissão e disse assim, vocês podem me eliminar, mas eu não concordo. 9 anos, hein? Eu não concordo. No edital dizia assim, corrida de saco. Não chamava pular saco. Nisto, o subprefeito, que era a autoridade daquele momento, se levantou, ele não fazia parte da comissão, disse assim, botou a mão na minha cabeça, esse menino tem razão, ele é o primeiro. E foi aí que eu conquistei isto na minha vida fora. Eu lembrei muitas vezes, quando eu, agora, chefe do departamento de cirurgia da Faculdade de Medicina da URGS, eu tinha que fazer edital para selecionar professores e tal. E aí eu cuidava de tudo. Opa, isso tem que ser bem feito, porque isso aí vai poder influir para a seleção e para recursos outros. Como um fato que me ocorreu naquela escola realmente me acompanhou.
de vez em quando voltava. É isso que eu queria citar, que foi importante para mim no chamado, naquela época chamava-se curso primário. Como é que era o nome da sua escola? Aula Afonso Pena, presidente da República anos antes, né? E isso é uma coisa que chama atenção. Todos esses nomes eram brasileiros, porque era comum, inclusive nessas zonas alemãs, de repente botar lá a escola, a Hindenburg e não sei o que não. Isto era assim. Bom, continuo, depois do primário, naquela época vinha o ginásio. Então, a gente se submetia ao exame de admissão para poder... E os alunos que saíam daquela escola, de um professor, de uma sala só, os que foram fazer, todos foram passados, foram aprovados. Então, eu cheguei em Cachoeira do Sul agora, o povoado fazia parte do município de Cachoeira, eu chego lá e faço o primeiro ano do ginásio, só que quando eu descia a Rua Saldanha Marinho em direção ao colégio, as portas, as janelas se abriam e a gurizada, o alemão batata, tal. Aquilo existia, vamos dizer assim, um movimento, afinal o Brasil entrou em guerra contra a Alemanha e nós éramos, vamos dizer assim, ainda considerados descendentes alemães, como de fato eram. E isto fez com que, inclusive, houvesse, eu era protestante, sou protestante, o irmão Carlos, que era o professor, segunda-feira ele chegava e dizia assim, quem foi à missa? 10. Fulano? 10. Luiz? Eu. Eu sempre, até a entrada na faculdade, era o Luiz. Depois de entrar na faculdade, eu sou o Rode, certo? Ele, Luiz, eu digo, fui ao culto. 0. E me dava uma compostura ainda, tu vai para o inferno, essas coisas assim. E interessante que, em agosto, isso está na minha carteira, carteira profissional, carteira de estudante, em agosto, setembro, eu passei a ser o primeiro da turma. Porque o irmão Vasco foi substituído pelo irmão Carlos, ele fazia a mesma pergunta. E eu dizia assim, foi o culto? Ele dizia, muito bem, 10. Veja a diferença entre um irmão marista e tal, uma concepção diferente. Né? Bom, mas a minha mãe observou isto, que as coisas não estavam indo muito bem. E aí, do segundo, terceiro, quarto ano, me transferiu para o Colégio Sinodal em São Leopoldo, que é, até hoje, um dos melhores colégios, quando nas avaliações das escolas, ele sempre está entre 3 até o 5º lugar. E uma das coisas que era característica lá era de que havia muita disciplina. Não autoritarismo, disciplina. Né? E eu sempre, na vida fora, continuo achando que a disciplina é fundamental, em todos os momentos, mas não confundir disciplina, punição com autoridade. Então, isso faz parte, e lá foi um colégio muito bom, e tinha uma coisa que até hoje eu penso com tal, era proibido jogar futebol. Rui Carlos Osterman estudou lá, colega de turma, mas era proibido jogar futebol. O que nós fazíamos? E às vezes o Rui ia junto. Nós montávamos um time de 11, e o internato ficava no meio do mato, lá no Morro do Espelho, e nós fugíamos para jogar contra os maristas que tinham um seminário do lado. E jogávamos fugidos, e um dia, de noite, o diretor reuniu toda a turma no auditório e disse assim, perguntou, quem é que jogou futebol hoje? Ninguém se acusou, ninguém levantou. De repente ele puxou de uma folha e disse assim, escalou o time, pegou os 11 e disse assim, esses 11 ficam. Ficamos, e ele disse o que acontecia, e eu tive naquela época, era uma ousadia, a ousadia de perguntar assim, mas diretor, por que é proibido jogar futebol neste colégio? E ele me respondeu assim, por princípios pedagógicos. Eu não sabia o que era isso e eu não ia continuar a discussão porque nem era o momento. Mas isso me gravou. E o que me chamou a atenção é de que cada aluno tinha o seu professor tutor. Quando eu me despedi no término do ginásio, me despedi do professor, ele disse assim, Luiz,
Porque nós continuamos, depois disso, paramos um pouquinho, continuamos jogando. Ele disse assim, tu não pensas que eu não sei que tu continuou jogando futebol? Digo, tá bom, já ia indo embora. Agora, como professor, de vez em quando eu me lembro disso, mas se ele sabia que eu estava jogando futebol ainda apesar de tudo, por que que ele não tomou uma atitude? E hoje eu sei por quê. Porque ele já não estava mais convencido de que jogar futebol era nocivo. Quer dizer, mas na época ainda não pôde estar. E eu até me lembro, eu pergunto assim hoje, né, porque era um colégio, vamos dizer assim, de origem alemã. A Alemanha tricampeão, não sei quantas vezes foi campeão, 3 vezes, e agora botou, infelizmente, acho que não, a Alemanha não tem futebol para botar 7-1 no Brasil, aconteceu. E eu gostaria, ele já faleceu, mas eu gostaria de falar com o Dremer. Escuta, Dremer, e daí, o que tu acha agora com a Alemanha jogando futebol e tal, e lá era proibido, né? Então são essas reflexões que a gente faz. Bom, vamos deixar o sinodal, eu termino o ginásio, e aí eu faço o científico em Cachoeira do Sul. Naquela época existia científico clássico, aliás, o colegial, existia o científico e o clássico. Os que queriam fazer direito, a literatura, faziam o clássico. Os que queriam fazer medicina, né, iam para a engenharia, iam para o científico. E em Cachoeira só existia o científico, certo? E eu fiz o científico, foi tudo bem, só que eu, na época, estava me preparando para fazer direito. E para fazer direito, eu teria que fazer o clássico. Mas eu estudava latim e português, literatura por minha conta. Quando chegou julho do 3º ano, pensando em ser advogado, eu, de repente, mudei. Diz, não, eu vou fazer medicina. E hoje eu me questiono com frequência, mas escuta, o que aconteceu comigo? O que foi? E uma das coisas importantes que ocorreu dessa mudança é porque na época eu achava o seguinte, que advogado acusa e defende, e isso eu não queria fazer. Então eu vou mudar de profissão. Foi um dos fatos tal. Hoje eu sei muito bem que advogado não faz isso. Bem ao contrário, tem os desembargadores, tem 1001 carreira que provavelmente, isso eu digo sem medo, que se eu tivesse feito e se fosse hoje, quem sabe, um juiz ou um promotor tal, eu me daria muito bem. Mas também não me arrependo de ter tomado essa decisão de ir para a medicina, certo? Então nós chegamos agora pronto para fazer um vestibular para entrar na faculdade. Nesse vestibular, eu fiz aqui na URGS e eu fui classificado para fazer em Santa Maria. Naquela época, a Faculdade de Medicina de Santa Maria pertencia à Universidade do Rio Grande do Sul. Naquela época nem era Universidade Federal, era URGS. Até hoje permanece, mas, aliás, até hoje tem o F, mas todo mundo fala em URGS, né? Naquela época eu fui designado para Santa Maria, onde então eu fiz o meu curso. E tinha uma vantagem, porque Paraíso do Sul, a minha terra de origem, fica a 60, 70 quilômetros. Então ficava tudo fácil. Foi muito bom, uma escola nova, de muita luta no início. E então eu até o 6º ano, até o fim do 5º ano, eu fui aluno da URGS. E no último ano, 6º, o José Mariano da Rocha Filho, o reitor, criou a Universidade Federal de Santa Maria. Então eu sou da 3ª turma de Santa Maria e a primeira da Universidade Federal de Santa Maria, certo? De lá eu guardo muitas boas lembranças. Eu fui presidente do centro acadêmico, então vim a Porto Alegre, consegui um ônibus para a universidade, participei ativamente, participei na criação do terreno onde hoje existe a Casa de Estudante de Santa Maria e fui orador de turma na formatura. Relacionado com o científico,
Eu tive uma experiência que também me foi muito importante. Foi uma professora de desenho, a professora Falkenberg, vejam que eu até hoje me lembro o nome dela. Ela nos deu um tema de desenho para apresentar segunda-feira. E nós éramos estudantes noturnos. E domingo de tarde eu ia fazer isso, mas aí a turma chegou e disse assim, vamos assistir Cachoeira e Santa Cruz, futebol. Bom, fomos lá, assistimos o jogo. Terminado o jogo, tinha um filme novo de Cinemascope, que era coisa nova na época. Mas nós temos que ver isso. Nós fomos lá. E aí me convidaram, agora vamos tomar uma cervejinha e tal. Eu digo, não, mas eu tenho que fazer o desenho que eu tenho que entregar amanhã. Aí o Verneldo, que era um colega e que viria a se formar em medicina aqui na URGS e que teve uma vida muito atrapalhada e triste, e acabou muito mal, ele disse assim, mas Luiz, eu tenho esse desenho, ele estava um ano na minha frente, no ano passado eu tenho esse desenho, nós cortamos o meu nome, tu bota o teu e está pronto o teu desenho. E eu fui com eles e fiz isto. Segunda-feira todos entregaram o seu desenho e uma aula depois a professora veio e disse assim, Johann, 8, Fernando, 7, Irineu, 9, Luiz, 0, fulano, 7. Aí o Johann, que era muito chegado a mim, professora, por que o Luiz tirou 0? E a professora disse assim, pergunte para o Luiz depois da aula. Se ele quiser te dizer, ele sabe por quê. Encerrou o assunto e foi adiante. Continuou tudo normalmente, eu fiquei com o meu 0, não reclamei porque não tinha direito mesmo, mas isso me chamou a atenção e me acompanhou na vida. Existem momentos de repreender, como professor agora, do residente que complica, que não vem, existe uma maneira de repreender, como repreender, com que palavras e tal. E essa atitude dessa professora me marcou muito, porque ela poderia ter se indignado, poderia ter tripudiado sobre mim, não, ela respeitou a minha dignidade, porque eu era um bom aluno, respeitou a minha dignidade, tomou atitude, soube quando o João perguntou assim, por que o Luiz tirou 0, ela soube dizer não. Isso também eu aprendi, que há momentos que a gente tem que dizer não. E o não pode ser dito de várias maneiras, até com diplomacia, até com certa bondade, ou pode ser um não agressivo. Então, isso foi um exemplo que me marcou muito, muito. Foi um discurso só de elogios, né, muito, e eu falei que havia necessidade da universidade pensar em criar um hospital universitário, até porque a nossa experiência clínica toda era nos hospitais particulares, que eram diferentes do que um aluno precisava como estudante, né? E isto foi bem justificado, e falei também do internato, a falta de experiência, tal, em tudo, sob o ponto de vista prático. A intenção foi das melhores, não foi no sentido de crítica e tal, mas isso não foi muito bem recebido e eu descobri isto mais tarde, né? E de lá, então, o centro do terreno foi conseguido. Eu fiz parte da Federação dos Estudantes Universitários do Rio Grande do Sul, FEURGS, que existia na época. Então, existiam encontros e tal, e uma atitude, mas assim, eu era participante, presidente da academia, mas a gente não era como existia tal, de revolta, de tal, não, era uma participação, nós participávamos na criação da escola, e isto era realmente um sentimento de todos nós, né? E de lá, então, eu vou para São Paulo, fazer a residência de 3 anos na Universidade de São Paulo, no Hospital de Clínicas, que na época ninguém fazia. Se formava e ia trabalhar. Eu fui o primeiro na época a sair e fazer uma residência que não existia aqui em Porto Alegre. E foi um momento importante porque eu também casei como residente
e a minha esposa, e até hoje esposa, é colega de turma, fez residência de clínica médica com o professor Rubens Maciel, na enfermaria 29, que na época era muito conhecida, mas ela resolveu daí fazer dermatologia na USP, e ela foi, nós casamos lá e continuamos até hoje. Ela foi a primeira dermatologista do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. E Vera Rita Paim Rode. E interessante, então eu terminei até o reitor, professor José Mariano da Rocha Filho, eu tirei notas muito boas. Eu tirei nota 10 nas 10 disciplinas na residência em São Paulo. Isto, para um aluno que saía de Santa Maria, dava um certo para a Faculdade de Medicina. E o reitor foi fazer uma visita para falar com o diretor lá, me convidou para jantar, conversamos, eu imaginei que estava tudo mais ou menos superado, né? E foi muito bom por tudo isso, o casamento, pela experiência. Como eu disse, ninguém fazia isto na época, eu fui o primeiro a fazer isto. E aí, agora eu respondo. Voltar. Nós queríamos voltar para o Rio Grande do Sul. Isto é coisa de gaúcho, porque os nordestinos, eles vinham a São Paulo e quase todos ficavam lá. No serviço de anestesia do Hospital de Clínicas de São Paulo, dos 12 anestesistas, 10 eram nortistas e só o chefe que era paulista. Mas nós fomos convidados, a Vera foi convidada, eu fui para ficar lá, mas a nossa intenção era voltar. E eu pensei em voltar para Santa Maria, que era a minha faculdade, que ficava do lado, lá a 50 minutos da minha terra de origem. Eu cheguei lá, marquei o encontro com o diretor, era 11 horas, me apresentei, o senhor espere, o diretor vai lhe atender. Eu esperei, 11h30, 11h45, 12, falei para a secretária, o que está acontecendo, eu vou ser recebido? Ela entrou, o professor foi embora, o diretor foi embora. Eu fiquei sentado, eu entendi a mensagem. Eu acho que não é aqui que eu vou ficar. Então, eu fiz uma reavaliação, Cachoeira do Sul não era bem porque eu gostava do ensino, então falando com a Vera, ela veio já transferida como professora para a Universidade do Rio Grande do Sul, trabalhando no Hospital de Clínicas, e eu vim para trabalhar na Faculdade Católica de Medicina, hoje Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. A Vera atendia, era a primeira, abriu um andarzinho, não existia clínicas, ela atendia, e o Luiz Augusto, meu filho mais velho, hoje é professor titular de psiquiatria da Universidade Federal, corria dentro do Hospital de Clínica, estava tudo aberto, era só tal. Ela dava as consultas, ele acompanhava lá e corria lá. É interessante, né? Ele correndo e hoje professor titular e uma das expressões maiores da psiquiatria do Brasil. Palestrante na Europa, nos Estados Unidos, toda hora, etc. Palestrante. Não é participar de congresso, é participando, então, para ele que correu lá e hoje chegou lá, isto também é um pouco de história, né? Então, como eu pretendia participar da vida acadêmica, magistério superior, eu optei, era a única coisa que eu poderia assumir em Porto Alegre, já que em Santa Maria não deu, e a minha esposa, já professora da URGS. Então, eu me apresentei, fui bem recebido na chamada Faculdade Católica, só que ela estava no início com muitas dificuldades. Fecha, não fecha, continua, muito, muito atribulado. E comecei trabalhando sem ganhar nada. Aliás, não só eu, muitos dos professores que faziam parte não ganhavam nada. Mas era um ambiente de trabalho, com bons alunos, com doentes para atender, para ajudar. Então eu guardo muita boa lembrança do tempo da Faculdade Católica. Tive experiências que me marcaram muito, com doentes e tudo, que eu não vou citar, porque senão torna muito longo, mas eu fui chefe da enfermaria
a 40, que era a primeira, e depois fui para a enfermaria 36, onde eu formei uma porção de médicos e alunos que hoje trabalham por aí, entre eles o Bonoff, né? O nosso deputado e ex-secretário da Saúde. E eu não conhecia Porto Alegre, eu conhecia só a Rua da Praia. Então tudo era novo, né? Mas foi muito bem, eu aproveitei, gostei, foi muito bom. E eu me lembro, por exemplo, como era difícil quando eu recebi o primeiro chamado para atender um doente. Era lá do Cristal. Digo, Cristal, aonde é isso? Até eu descobri, era um filho de uma enfermeira de alto padrão que estava com um filho de 12 anos com suspeita de apendicite. Ela entendia da área, né? Eu encontrei o Cristal, o endereço, fui lá, examinei, e o quadro era típico de apendicite aguda. Aquele quadro clínico todo, exame físico, etc. Sábado de noite, 10, 11 horas, e eu cheguei para a enfermeira, a mãe disse, olha, eu gostaria de fazer um hemograma para ver se tem sinais de infecção. E ela se virou e disse para mim, mas para quê, doutor? Isso é apendicite, vai acabar operando agora, sábado de noite, naquela época, hoje tu pede um hemograma e em 10 minutos ele está aí. Naquela época tu tinha que ir lá no laboratório Weimann, abrir e tal, e convencer para ele fazer 2, 3 horas e tal, e a enfermeira sabia disso, a mãe, ela calculou tudo isso e disse, vamos operar. Eu digo, então deita aí de novo. Deitei, reexaminei, mas isso aqui é apendicite. Tá, vamos operar. Eu cheguei no Moinhos de Vento, subi aquelas escadas, naquela época não tinha ninguém no bloco, subi a acordar a Schwester, né? Schwester do bloco cirúrgico. Olha, eu estou com apendicite, isso agora falando em alemão com ela. Mas deixa para amanhã, doutor, deixa para amanhã, porque agora de noite é tão difícil. E aí eu fui um pouco inteligente ou vivo. Eu disse, irmã, mas amanhã de manhã eu quero ir no culto. Elas são... Ah, bom, então tá. Vamos abrir o bloco e abrimos o bloco. Quem me ajudou até hoje, me lembro, Cláudio Crai, das Casas Crai, que existia em Porto Alegre, professor na PUC hoje. Fizemos anestesia, a cirurgia, e o apêndice sai assim, salta, não tinha nada. Livre, normal. E eu... Minha primeira cirurgia no Moinhos de Vento. A Schwester olhou assim e disse assim, Arthur, apendicites. Como que diz assim, tu me fez abrir esse bloco por um apendicite fria. Isso me abalou, né? E olha, eu levei tempo para recuperar um certo nome no Moinhos de Vento, porque isso tudo era, todo mundo falava. Claro que eu me recuperei, acabei operando muitas irmãs Schwesters e muita gente do próprio hospital. Mas o meu primeiro, vamos dizer assim, momento de cirurgião no hospital Moinhos de Vento foi triste. E a gente sofre com isso, porque na realidade eu acompanhei o raciocínio da mãe e tinha bases alimentos e não tinha dúvida. Na realidade, sabe o que o doente tinha? Eu já me dei conta durante a cirurgia. Isso é febre tifoide, que às vezes simula o quadro da apendicite aguda. Eu mandei tirar sangue, já durante a hospital, para fazer exame, e entrei naquela época que se usava cloranfenicol, dei durante a tal. E, de fato, ele teve uma evolução normal da sua apendicite e febre tifoide, ficou bem satisfeito, mas me marcou a minha chegada em Porto Alegre. Depois me tornei um cirurgião, mas assim, muito conhecido dentro do Moinhos e respeitado. Muito bem, vamos além. Aí eu estava na Faculdade Católica, a minha esposa na URCS, os meus 2 filhos na URCS, fazendo medicina, e me convidaram para ver se eu não queria ir para o Hospital de Clínicas, para a URCS. Tinha uma abertura de um edital agora, concurso, né? E eu me inscrevi, fiquei em primeiro lugar, e aí passei a lecionar na Católica, ainda católica na época, e na URCS.
Mas a verdade é que era muito trabalho e tal, e aí eu tive que tomar uma atitude. E eu me demiti da Católica depois de 12, 15 anos, mais ou menos. Olha, a demissão, deixa eu ver, 1975, por aí, né? E aí, então, comecei a trabalhar lá ainda na Católica e na URGS, e depois, com o aumento de trabalho, eu acabei me afastando da Católica. E como eu volto a dizer, eu tenho uma gratidão muito grande e tenho muitos colegas e amigos da Católica do tempo, desde, como disse, desde o Bonhoeffer e tantos outros que estão trabalhando por aí. Bom, aí na Faculdade de Medicina da URGS, o Hospital de Clínicas começou a crescer e eu tive uma participação muito de professor assistente, que eu entrei, passei para professor adjunto e depois fiz concurso para professor titular. Naquela época chamava-se catedrático. Professor titular por concurso. Isto hoje já mudou, com o que eu não concordo. Hoje o professor entra, ele faz a carreira, adjunto, associado, e por progressão e tal, ele acaba titular. Não existe mais. Antes, o meu concurso para titular era aberto e poderia se inscrever gente de São Paulo, de Recife, e que vinham concorrer. Então a coisa era muito, e isto, assim, valoriza muito. Agora, por exemplo, o Departamento de Medicina Interna da URGS tem 10 professores titulares. E quando tem muito chefe, as coisas acabam, às vezes, brigando com o outro, etc. Então, não sei se isto vai ser bom para a universidade, para as universidades públicas de uma maneira geral. Mas é um novo sistema. Então, passei para professor titular, eu fui chefe de serviço, chefe do departamento de cirurgia, que reunia ortopedia, ortopedia, urologia, torácica, etc., chefe do departamento de cirurgia. Criei o serviço de cirurgia do aparelho digestivo, fui o primeiro fundador e criador, certo? Criei, que não existia aqui, o mestrado em cirurgia. Criei o doutorado em cirurgia, fui o primeiro coordenador do mestrado e o primeiro coordenador do doutorado. E tudo isso é muito fácil de se dizer, mas não é tão fácil criar um mestrado, porque muitos dos professores da cirurgia não queriam, porque está bem assim e tal, mas de repente abrir isto exige, vamos dizer assim, uma certa persistência e acreditar no que a gente está. E foi muito bom, porque realmente, se a cirurgia deu um passo no tal, foi com o mestrado e com o doutorado de cirurgia. E ela obteve a nota a nota para avaliação dos cursos é de 1 a 7. A nota máxima das áreas cirúrgicas, que eram várias, a nota máxima obtida no Brasil foi 5. E a nossa teve nota 5 quando eu fui coordenador. Então, valeu a pena nesse sentido. Criar a cirurgia do aparelho digestivo é porque uma coisa, o que é um cirurgião geral? É o que faz tudo, mas quando tu precisa um cirurgião que tem experiência em pâncreas e estômago tal, tem aquele que faz isso todos os dias e se torna uma referência local e nacional. O rapaz que agora opera a cirurgia de pâncreas, que foi um residente e trabalhou comigo, é a maior experiência de cirurgia pancreática do país, porque ele está fazendo isto e, claro que fazendo isto a experiência aumenta e muito. Ainda dentro da cirurgia, eu lancei um livro de cirurgia, Rotinas em Cirurgia Digestiva, que foi muito bem aceito, já está com a 2ª edição, e foi uma contribuição também em termos acadêmicos, né? Bom, mas neste inteirinho fui eleito diretor da Faculdade de Medicina da URGS, né? Houve uma eleição, eu fui o escolhido, e como diretor eu fiz algumas coisas que eu ainda entendo importantes até hoje. Criar o Centro de Medicina Experimental, isto precisava fazer pesquisa, treinamentos, até para poder produzir trabalhos para o doutorado em cirurgia. Então, criei isto. A medicina comunitária, eu participei ativamente. Mas o mais importante
talvez seja a transformação da congregação que existia em Conselho da Unidade. Isso significa que no Conselho da Unidade vários grupos participavam. A congregação eram só os professores catedráticos. Então tinha uma visão meio unilateral. Com a presença de todas essas outras categorias, se tornou mais ativo. E o mais importante, a Faculdade de Medicina da URGS. Há 24 anos não tinha uma sede. Ela se originou na Faculdade de Medicina, lá na Rua Sarmento Leite, perdeu, não sei por que até hoje, e ficou sem sede durante 24 anos, desde 1974. Eu assumi a direção em 93 a 96 e não tinha. Ficava assim numa sala, num ciclo básico e tal. Então me interessei pela criação, era um desejo, né? Então falei com o ministro da Educação, naquela época era o professor Ingel, e vejam como pequenos detalhes, o professor Ingel, ministro da Educação, era de Minas e falava alemão. Como às vezes uma coisa assim, um bom dia diferente, como ajuda, né? Conversando com ele do problema e querendo, se criou uma certa simpatia, né? Ele disse, não, professor, vá, eu vou assumir isso pessoalmente. E, bom, já é um passo. E eu acredito que ele faria isso. Só que 60 dias depois ele foi demitido, se demitiu. Aí entra Paulo Renato de Souza, talvez alguns conhecem, né? E aí então eu fiz contatos e tal, e as coisas encaminharam, mas não havia recursos. Aí eu descobri que a Faculdade de Medicina tinha um hospital em Bento Gonçalves. Não, pois é, nem eu sabia. Alugado, não funcionava, não tinha retorno tal, nossos alunos não iam para lá. Então me lembrei, nós vamos negociar este hospital e vamos construir a sede da Faculdade de Medicina. Isto foi pela primeira vez que eu falei com o reitor, que naquela época era o professor Érgio Trindade, sabe, não se entusiasmou muito. Mas eu fui além. Fui ao pró-reitor, Bortolini, não, boa ideia, falei aqui, etc. Tive contato com o ministro Renato. Olha, nós temos isto, esse hospital lá, nós podemos vender, podemos transicionar, mas nós precisamos desses recursos tal. E as coisas avançaram e nós começamos a construir a sede da Faculdade de Medicina, onde ela está hoje. E avançou bastante na minha gestão. Quando eu terminei, já tinha telhado posto, tal, estava tudo mais ou menos, e tinha, inclusive, ainda tem um segundo que está atrás e que vai unir, vamos dizer assim, a parte do segundo andar com clínicas. Então, sai do clínicas, vai para lá, tal, ficou. Isto foi encaminhado e eu certamente fui uma contribuição importante para isto sair. Agora, é fácil de dizer isto, mas tinha gente que não queria. Por quê? Porque nós não podemos perder aquele prédio e tal. Eu digo, concordo, eu acho que isso é da Faculdade de Medicina, mas estava totalmente ele distribuído em outras áreas. E eu vou te fazer uma pergunta, um grupo que veio falar comigo. Se eu conseguir amanhã a liberação daquele prédio para a Faculdade de Medicina, vocês vão para lá, trabalhar lá? Não, eu estou aqui no Clínicas, eu estou aqui, eu não vou sair. Eu digo, é o que vai acontecer. Nós temos que montar um prédio junto ao Hospital de Clínicas onde se trabalha. E as coisas cresceram e hoje já todo mundo aceitou. Então isso ocorreu, quer dizer, aí eu fiz a minha formação, a minha experiência de faculdade católica, hoje Ciências da Saúde, com a URGS, e aí então eu agora penso assim, algumas coisas importantes de como formar um médico, de como formar um professor. Bom, como diretor da Faculdade de Medicina, como professor, especialmente como professor, eu sempre me preocupei que deveria existir um equilíbrio entre a excelência acadêmica e a relevância social. Quer dizer, as faculdades de medicina têm que ter, assim, uma parte acadêmica muito bem desenvolvida, mas o médico que eles formam, o professor, ele tem que ter relevância social. Quer dizer,
nós podemos ter uma formação de médicos extraordinários, mas que vão atuar só em pesquisa ou só centros avançados, mas nós temos uma obrigação de formar um médico com relevância social. E o que eu quero dizer com relevância social? De produzir também um médico que o país está precisando. Talvez se nós tivéssemos feito isto, talvez hoje não existiria o chamado mais médicos, entende? O que eu chamo, por exemplo, qual é o médico que é mais necessário no país? Nós temos 700 municípios que não têm médico. Nesse Brasil, 700 médicos. E a finalidade do mais médicos era até para levar médicos para esse lugar. Mas se nós produzíssemos um médico, por exemplo, o médico que se forma, que os meus 2 filhos se formaram como médicos, se forem para um lugar desassistido, em que só tem uma unidade de saúde, não tem um hospital com todos aqueles recursos, eles não estão preparados para fazer a medicina que a comunidade precisa. O que um médico que vai para lá, ele tem que o quê? Saber imobilizar uma fratura, saber quando ela é complicada e só daí mandar adiante. Se tiver um abortamento e que foi incompleto, ele tem condições de terminar, fazer a curetagem, ele tem que entender de pediatria um pouco, ele tem que entender de clínica, de infarto, etc. Tal. E isto, mas assim, o médico que se forma, ele não tem. Então, foi a minha ideia, criar, por exemplo, como existem as residências de ortopedia, de ginecologia e tal, fazer uma residência do médico comunitário. Mas aí que está, esse médico comunitário ele tem que resolver 75% dos casos que chegam. Da maneira como fazem hoje medicina de família, se ele for lá, ele vai fazer o seguinte. Está com inflamação de bexiga, ao urologista. Ao ginecologista, ao tal. É um distribuidor de tal. Precisa realmente um médico que resolva. E para isso a gente tem que criar um médico. E no meu entender, esse médico, se fala em carreira de Estado para a medicina, e que eu concordo, mas este é o médico que teria, mas assim, no meu edital, eu abriria o médico que tem esta formação. E aí ele vai ficar lá 2, 4 anos, depois vai para uma outra categoria e tal. Mas teríamos assim, um preparo e uma necessidade. Não é o médico que sai hoje e que vai fazer isto, ele não vai se dar bem num hospital, numa comunidade com essas características. Ele até pode se dar razoavelmente bem, mas não vai resolver grande parte dos problemas. Então, isto, vamos dizer assim, uma coisa, a excelência acadêmica com relevância social me preocupa. Não é fácil formar médicos e professores, porque a gente não consegue comprar um médico ou um professor, nem criar por decreto. Isso exige muito trabalho, muita dedicação por parte das escolas, dos professores e tudo. E eu diria assim, às vezes, a gente não sabe nem bem quem é mestre e quem é professor, porque é mestre e quem é aluno, residente. Há uma troca de experiências em que o professor aprende algumas coisas com o residente e o residente, claro, aprende muito mais com o professor. Mas existe isso. Isso me fez lembrar, assim, uma passagem eu tive na Alemanha e visitando um museu eu vi uma placa lá assim escondida tal e dizia um escrito sobre Richard Wagner, o grande compositor e tal. Ele estava caminhando e tinha um senhor, naquela época tinha aqueles realejos, né, tocando, e era uma música de Wagner. E o Wagner chegou para ele, sem se identificar, e disse, olha, essa música tem que ser tocada mais rápido, com mais rapidez. Tá bom. 2 dias, 3, ele passou de novo, mesma coisa, ele não mudou nada da música. Na terceira vez, ele chegou e disse, fulano, eu sou Richard Wagner, eu sou o autor desta música, muda, fica melhor. Tá? Tá.
Muito bem. Aí na quarta vez ele passou, a música estava na entonação e na rapidez necessária. E aí ele olhou e viu uma placa. Estava escrito assim, Tannhäuser, a música que estava sendo executada, Tannhäuser, tocada, era ele, por mim, pelo nome, e embaixo, discípulo de Richard Wagner. Quer dizer, aí vem a pergunta que fica, quando é que alguém é discípulo de alguém, quando alguém é professor de alguém, né? As coisas, eu achei interessante isso, porque às vezes o professor, quando os dois são bons, eles se misturam, um aprende com o outro. E eu aprendi muito com alunos, com residentes e tal. Mas esta passagem me lembrou. Uma coisa que é importante também no médico, no professor que se forma, que tudo é feito através de talento e de trabalho, né? E tem que, sobretudo, gostar do que se faz. Não adianta. Se ele não gosta da profissão, não dá. E aí eu sempre me lembro, e essa história tu deves conhecer, a história dos 3 pedreiros, que estavam construindo, trabalhando. Nisso um senhor visita e chega para o primeiro pedreiro e pergunta, o que tu estás fazendo? Eu estou assentando o tijolo. Caminhou para o segundo. O que tu estás fazendo? Eu estou construindo uma parede. E aí perguntou para o terceiro, lá adiante, o que tu está fazendo? Eu estou fazendo uma escola. Esta é a diferença de um médico que trata só uma úlcera. Diz assim, essa úlcera eu vou tratar e tal. Diferente do médico que trata a úlcera e trata o estômago. E diferente do terceiro médico que trata a úlcera, o estômago e o doente globalmente, como um todo. E esta é uma diferença fundamental, vamos dizer assim, de um médico que nos dias de hoje é muito comum. Vai e tal, etc. Não se esquecer do doente como um todo. Da simplicidade, de não complicar as coisas mais simples e dificultar, né? E na minha vida, eu vi muitos cirurgiões operando fora daqui do estado, participando em concursos públicos em outras universidades e tem prova prática. A gente vê, quando um cirurgião opera bem ou com simplicidade, a gente olha e diz assim, mas como é fácil operar? Há os que complicam as coisas e há os que, quando tu vê uma pessoa, há um motorista que dirige um ônibus e o que consegue complicar e o que consegue dirigir com naturalidade. Isso em todas as profissões existe, né? A simplicidade e especialmente no cirurgião. Aquele cirurgião que entra reclamando de tudo, pegando o material, atirando contra a parede, isso até pode acontecer eventualmente. Todos nós temos direito a ter os nossos dias, mas quando isso é uma rotina, é porque alguma coisa não está bem com ele ou com a profissão. Então, essa simplicidade, mas não confundir também simplicidade com superficialidade, certo? Outro aspecto importante que eu acho é respeitar e ser respeitado. E aqui entra um aspecto que eu tenho sempre insistido. Tem muitas coisas que tu deves fazer, respeitar e ser respeitado. Mas tem uma coisa que nós médicos acho que abusamos um pouquinho. É o problema do atraso. Atraso em todos os momentos, né? A espera. E isto acho que faz parte um pouco, não sei se isto faz parte da própria natureza ou se isto é programado como tática ou técnica, né? Eu sempre fui um adepto do horário, mas não aquele horário impulsivo e psicótico, entende? Mas fazer as coisas dentro do horário. Isso facilita muito a vida.
E eu, de passagem, eu me lembro, viajando de Praga para uma cidade, Colônia, na Alemanha, e eu tinha que fazer uma baldeação, e cheguei para o rapaz que trabalhava no vagão, disse assim, olha, eu quero descer em tal estação, quantas faltam para eu descer? Ele olhou para mim e disse assim, o senhor desça às 16 horas e 15 minutos. E, de fato, às 16 horas e 15 minutos eu desci, fiz a minha avaliação e tudo. Eu assisti em Amsterdã uma tese de doutorado, em que era das 2 às 4. Os 3 professores, como aqui, o mesmo estilo e tal. Quando o terceiro professor questionou o aluno começou, fez a primeira frase, respondendo, o presidente da banca disse assim, agora são 16 horas, aqui nós encerramos. O aluno não terminou a defesa dele. Eles se retiraram, em 15 minutos depois deram o resultado, e casualmente, quando eu peguei o ônibus de saída na frente da universidade, o professor titular, que era uma expressão natal, estava no ônibus. Eu conversei com ele, disse assim, é sempre assim? Disse, é, porque é fácil, agora eu vou chegar em casa, eu vou pegar meu calção, vou jogar tênis, depois eu tomo meu banho, tal, tudo tranquilo. Tornar esta vida mais simples, isto realmente facilita. Agora, tu está atrasado, porque tal, eu não vou chegar, isso é tão comum nos dias de hoje que eu me questiono, será que isto é bom? Aí vem a pergunta, o médico gosta de um consultório cheio, o meu sempre foi vazio. Eu vou explicar por quê. O doente entrava, a secretária atendia, ia para a sala de espera. Ele entrava por uma sala de espera, eu atendia e saía por uma outra. Eu atendia só por horário, 1 hora, meia hora, dependendo do que era. O que acontecia? O doente entrava na sala de espera, entra na sala e ia embora. Nesse inteirinho, quando eu atendia, vinha outro. E então o consultório era um consultório vazio. E aí, na Mostardeiro 291, fui um dos primeiros, o médico bom, interessante isso, o médico bom era lá na Santa Casa, lá. E eu comecei na Mostardeiro, fora, né? E aí veio um amigo meu do primário, um grande plantador de arroz de São Borja, um dos maiores plantadores e tal, consultou comigo. Quando ele se despediu de mim, ele disse assim, Luiz, eu sei que tu vai bem, logo mais tu vai estar lá no centro também, no teu consultório. E quando na realidade tudo que ocorreu é que todo mundo saiu do centro e veio para cá, né? Mas o problema do horário. Então o que aconteceu com esse doente? Um doente advogado, tinha um apartamento em Porto Alegre, fazendeiro em Júlio de Castilhos, veio recomendado pelo médico de Júlio para eu operar. Ele veio, consultei, tal, pedi exames para ele e entrou nesse círculo, entrou e saiu. Baixou no Moinhos de Vento, operei. Claro que no hospital a gente conversa mais tempo, tem tempo. Ele disse assim, bah, Rod, quase não me opero contigo. Mas por quê? Está tudo tão bem? Não, estou muito satisfeito. Mas eu cheguei naquele teu consultório, era só eu não encontrei ninguém. Aí o que eu fiz? Eu telefonei para o médico de Júlio e perguntei, escuta, tu tem certeza que esse doutor que tu me recomendou? Não, pode, eu conheço, fica tranquilo. Aí o que eu fiz? Tinha no meu edifício, onde eu tinha apartamento, tinha um médico que morava em cima, eu me dava com ele e perguntei para ele. Disse, não, pode operar. Ele operou minha mãe faz 30, 40 dias. Vejam como quase eu perco um doente, porque era um consultório vazio. Então, ter um consultório cheio e o telefone tocar e a secretária dizer assim, olha, eu não posso marcar só daqui a 30, 40 dias. Isto é uma maneira de propaganda, de divulgação. Mas faz o seguinte, eu vou dar uma remanejada, vou dar uma olhada, depois tu me telefona de novo, eu te telefono, etc. São uma outra técnica utilizada para a divulgação de um nome. Certo ou errado, eu não vou entrar nisto, entende? Não é o meu propósito. Eu apenas estou contando como eu fiz, como eu penso. Se é certo ou errado, isso é um outro assunto. Mas a verdade é a seguinte, que o horário quase que me fez
perder um doente. Então, existem aspectos positivos e negativos, né? Bom, e agora, finalizando essa parte ainda do médico que se forma, é que a gente tem que ter uma noção mais ampla, quer dizer, fazer o médico olhar para frente. Ele tem que ter um propósito, tem que ter uma determinação e, de repente, o momento que ele vive, como um navio que anda, que está a sabor dos ventos, de vez em quando tem que ajustar as velas, né? Então tem que olhar para frente e fazer isto e reavaliar o que quer. Ele tem que olhar para trás, fazer o que ele fez, né? Como fez, o que poderia ter sido feito melhor, onde eu errei, o que eu não posso repetir mais, né? E uma coisa importante, especialmente na área médica, ele tem que negar a fazer o que não deve ser feito, sob o ponto de vista ético, e com o que ele não concorda. E a profissão médica é uma das que mais facilita fazer coisas ilegais. É uma profissão que ainda tem um bom conceito de honestidade, embora já esteja bem mais baixo do que era, né? Olhar para os lados, para a direita, para a esquerda, para colegas que trabalham contigo, como é que vai, com pai, mãe, filhos, irmãos, etc., tudo isto, né? Isso é muito importante. Claro que às vezes existem discordâncias com colegas, mas eu acho que discordâncias podem ocorrer com respeito e com harmonia. E numa faculdade que haja discordância e que elas sejam discutidas é muito bom, porque faz crescer os dois lados, né? Olhar para a terra, para as plantas, para os animais, para as flores, para os vegetais, entender, acompanhar, olhar para cima, vendo estrelas e falar com elas, como fazia Olavo Bilac. Tudo isto, eu acho que o médico seria uma pessoa mais completa sob todos os aspectos e não pode perder as características de ser humano. É uma das coisas que eu lutei e continuo até hoje. Se eu hoje tivesse que apontar algumas coisas que eu poderia ter feito, me esforcei e não deu, tudo bem. Uma coisa é esse médico que eu falei, o médico que vai às pequenas comunidades e tem condições de resolver 70% dos problemas. Outra coisa é avaliar os nossos alunos e os nossos professores. Avaliar como eles são, né? Como eles produzem. E aqui, de novo, uma passagem interessante da história. 1789, imperador, vejam como as coisas já existiam. Imperador José II da Áustria. Um edital, entre aspas. Comunico que está aberta uma vaga para professor de cirurgia da nossa universidade. Deve ter conhecimentos profundos da área. Deve respeitar e ser respeitado pelos seus colegas. E quarto, deve gostar do que faz e saber quando transigir. E agora a última que eu gostei mais, eu guardei isto, diz assim, e é bom que ele soubesse de todas essas, não, que ele tivesse todas essas qualidades, mas que ele mesmo não soubesse disto. Eu tive uma participação importante no Colégio Brasileiro de Cirurgiões, inclusive fui, vamos dizer assim, o coordenador de toda a região sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Criei, ou melhor, fui o presidente do congresso, primeiro congresso do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, e voltei a ser presidente no terceiro congresso, né? Na AMRIX tive participação em algumas comissões, e no sindicato, eu fui membro do sindicato por muito tempo. Ultimamente, com a minha idade, né? Estou praticamente fechando os 80 anos, não sou mais. Mas agora, na entrada, me interessei, até porque o sindicato está oferecendo serviços que, para mim, seriam muito úteis. Então, já deixei meu cartão, ela vai me mandar.
E tem mais, eu sempre me interessei por isso, sindicato, AMRICS e Conselho Regional de Medicina, tanto é que no primeiro discurso que eu fiz como paraninfo, uma das exortações que eu fiz para os médicos que estavam se formando, que eles se aproximassem das associações de classe. AMRICS, sindicato, isso foi... E naquela solenidade, o representante da AMRICS era o professor Loreno Brentano, esteve presente, veio me cumprimentar, eu tenho isto presente até hoje, foi um ilustre cirurgião da cidade, agradecendo por ter feito essa referência. Então, esta referência prova que eu sempre me interessei e tem mais, admiro os colegas que participam, atuam nestas entidades. Cooperativismo médico é bom, desde que seja bem formulado e bem atendido. Eu acho que sim, porque é muito difícil nos dias de hoje, para quem é da classe média, por exemplo, pagar um médico particular, hospital particular, são poucos os que resistem. Então, se programar para isto, eu acho muito bom, desde que seja bem organizado, assim como a Unimed, etc., tudo isto, dentro da mesma linha. Funciona, mas seria bom se funcionasse melhor. Olha, a medicina na atualidade tem grandes avanços em várias áreas, na pesquisa especialmente, formando bons médicos de uma maneira geral. A maior parte das escolas médicas forma bons médicos. Agora, qual é a situação atual? Eu acho que falta distribuição de médicos. Tem muitos em Porto Alegre, mas lá no interior de Cacequi tem poucos. Mas para que isto ocorra, tem que oferecer condições melhores para o médico se estabelecer lá e participar do crescimento desta comunidade, sob todos os aspectos. Eu não vejo, por exemplo, um médico que se elege prefeito, eu não vejo isto com... eu vejo que é uma participação, ele está envolvido com a sociedade, assim como um engenheiro, um advogado pode ser prefeito, o médico também pode. Isso significa que ele está vivendo a comunidade onde ele está. Eu vejo com esses olhos. Eu diria que naquela época existia, assim, mais tempo para o atendimento do doente, havia uma interação maior. Hoje ela está muito técnica, né? Consulta muito rápida, esses exames, tchau, tchau, volta aqui e o resultado é este e faz isto. Mais ou menos aquilo que eu tentei dizer assim, ele não pode se preocupar só com a úlcera, não só com o estômago, ele tem que se preocupar com o médico, com o doente como um todo. Então é o que está acontecendo, está faltando esta interação paciente-médico, e tem razões várias por isto, né? Eu não estou com isto criticando o médico, está numa situação difícil, às vezes para sobreviver é obrigado a fazer isto, mas ele tem que se esforçar para não perder tanto isto. Pode dizer que eu fui campeão estadual de basquete? Não, eu joguei basquete. No meu tempo era proibido, então eu aprendi a jogar basquete. Jogava basquete, joguei no Rio Branco de Cachoeira, joguei no Corinthians de Santa Maria, mas eu não era um esportista daqueles ativos. Eu participava, jogava, era suplente e tal, mas isto aí. E em outras atividades que não médicas, olha, não participei de comércio nem de indústria, sindicatos e entidades já falei. Não, eu não tenho nada assim que eu pudesse relatar. Importante. Eu sou titular da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina e fui presidente da academia. Então, participando, sim, ainda até hoje. Uma pergunta que eu me faço, depois de toda essa atividade, que eu considero intensa, né? Eu me pergunto, mas valeu a pena? Será que não teria sido melhor se eu tivesse sido advogado? Não. Valeu a pena, estou muito satisfeito com o que eu fiz. E baseado em fatos, em argumentos.
Em termos de assistência, eu operei muita gente, 13, 14 mil doentes operados, sob minha supervisão ou diretamente por mim. E fui um cirurgião que durante muito tempo, e eu considero isto muito, foi que operei mais médicos, mais mulheres de médicos, mais pais de médicos. Eu acho que isto, quando um cirurgião é escolhido pelos seus colegas para operar os seus, isto não deixa de ser uma diferença muito especial. Houve um dia que eu estava com 6 doentes no Moinhos de Vento, 4 eram esposas de médicos, um era médico e outro era doente. Então, isto para mim, vamos dizer assim, foi importante. Eu operei 2 governadores, eu operei ministros de Estado, desembargadores, etc. E muita gente sem recursos. Então, em termos de assistência, eu me dou, valeu a pena. Em termos de ensino, ou melhor, em termos de administração, né, eu administrei a Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina, eu administrei a Faculdade de Medicina, eu administrei o Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina da URGS, nas Ciências da Saúde também. Então, em termos de administração, eu também me considero, fui diretor da Faculdade de Medicina, etc., tudo me considero realizado. E em termos de graduação, pós-graduação, eu tenho uma coisa que eu acho que ninguém tem. Eu fui homenageado paraninfo ou professor modelo escolhido por 24 turmas médicas. Se conseguir, o nome de alguém me conta. E olha, eu nunca fui bajulador de aluno. Ao contrário, não vou dizer que fui muito tal, mas eu exigia dos alunos. Aliás, vou terminar. Então, de 20, tenho agora 42 placas lá em casa de agradecimentos e tal. E sabe que eu não sei o que é um dos meus problemas. O que eu vou fazer com isso agora, né? Deixar isso ali, quer dizer, estou fazendo uma limpeza, é um dos meus problemas. É me liberar de livros, me liberar de tudo isso, para não deixar essas coisas para fazer, é um dos problemas, né? Então, trabalhos publicados em revistas nacionais, estrangeiras, etc. Tudo isto eu tive bastante. Então, eu saio, vamos dizer assim, satisfeito. Fui escolhido cirurgião do ano pelo Colégio Brasileiro de Cirurgiões. O Colégio Brasileiro de Cirurgiões tem 6.000 cirurgiões. No ano de 2012, eles se reuniram e me deram o prêmio de cirurgião do ano de 2012 pelo Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Então eu tive tudo isso, com isso eu estou satisfeito, mais do que satisfeito, valeu a pena. E tem mais para terminar, por incrível que pareça, eu acredito no Brasil. É tão difícil dizer, está todo mundo insatisfeito e tal. Eu acredito. Esse é um país abençoado. Nós temos terra, podemos plantar, até trigo podemos plantar, arroz, feijão, soja, flores, pimenta, dá para fazer tudo. Nós temos carne bovina, nós temos carne de peixe, carne de galinha, tem tudo. Meu Deus do céu! E temos uma população, em termos de número, não é uma China, uma Índia, que tem 1.300.000.000, quer dizer, por mais que eles produzam, dá condições para essa gente toda, é muito. Qual é o país que tem o que o Brasil tem? Esta terra, tem um mar, uma costa enorme, né? Então não tem na América do Sul quem tem o que nós temos. Na Europa, não tem. A China pode ter, a Índia tem, mas tem uma população, então é um país que basta ser bem aproveitado e o povo ser educado no sentido de ser bons brasileiros. E quando eu falo em educação, eu não falo em criar faculdades. Para mim, educação não é só ensinar
que Seul é a capital da Coreia do Sul. Educação no sentido amplo de respeitar, ser respeitado, trabalhar, não confundir vivacidade com desonestidade, coisa que nós fazemos no Brasil com muita frequência, e dizem assim, o fulano é um baita de um vivo. Tem que ver se ele é um baita de um vivo ou se ele é um desonesto. Então, eu acredito no Brasil. Vai levar anos, 40, 50 anos, no momento em que nós mudarmos o perfil da educação.